Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês. Nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 4 do PET volume 2 de língua inglesa do terceiro ano do ensino médio. Nessa semana um dos temas continuará sendo compreensão escrita, leitura, porque é a habilidade do inglês mais encontrada em certificações, em provas de concurso, de vestibulares, e hoje também nós vamos trazer a produção escrita. As atividades começam na página 174 e a primeira questão foram dois textos retirados de uma questão do Enem de 2018. E aí o exercício pede que vocês leiam esses textos e respondam as perguntas. Bom, como vocês estão estudando em casa, pessoal, a maneira mais fácil é traduzir esses textos e responder as questões. Mas, se vocês querem se preparar para o Enem, para provas de concurso, o ideal é que vocês treinem bastante. Traduzir não vai ajudar vocês a treinarem, porque numa prova vocês não vão poder ter consulta a material nenhum. Então, se o objetivo for fazer provas de vestibulares ou de concursos, sugiro que vocês pratiquem bastante. Bom, quando uma pessoa não é fluente em língua inglesa, mas ela precisa fazer a leitura de um texto, o que é recomendável? É fazer uma primeira leitura do texto sem parar para entender as palavras desconhecidas. Isso mesmo, passar os olhos pelo texto para tentar obter a ideia geral dele. Porque à medida que vocês forem lendo, mesmo que não sejam fluentes na língua, vai vir vocabulário à mente de vocês e isso já vai trazer informação para vocês também. Depois dessa primeira leitura, para que vocês tenham um pouco mais de detalhes, o ideal é que vocês circulem palavras repetidas ou nomes próprios também e que vocês sublinhem os cognatos, né, que são palavras em inglês parecidas com o português, que têm a mesma raiz e que o significado é o mesmo também. E vamos fazer isso aqui agora, só para vocês terem um exemplo. Free. Free, eu acredito que seja uma palavra conhecida de todos vocês. Não é cognato, mas eu acredito que seja uma palavra conhecida como vocês, que é livre, gratuita. Education, cognato. The Khan Academy is an. Acredito também que vocês conheçam o the, o is, o an, e o Khan Academy, como está de letra maiúscula, trata-se de um nome próprio. Organization, mission, education, free, education, perdão. Bom, então nesse primeiro texto, pessoal, vou fazer só no primeiro texto para não prolongar muito. Mas vocês podem e devem fazer o mesmo com o texto 2 também. Nesse primeiro texto, então a gente já tem uma ideia do que ele está se tratando. Quando a gente juntar essas palavras soltas aqui, mesmo que elas estejam soltas, gratuita, educação, a Khan Academy é uma organização, missão, educação gratuita. A gente já sabe do que está se tratando, está falando alguma coisa sobre educação gratuita, certo? Bom, então a gente tem uma ideia geral do texto. Se necessário, pessoal, leiam novamente, dessa vez procurando as palavras que vocês não conhecem, mas o ideal é que vocês usem um dicionário ao invés de traduzir o texto totalmente, ok? E aí vocês já vão ter uma ideia geral do texto. Façam a mesma coisa com o texto 2 também, para ver do que ele se trata e depois vocês responderem as questões. A primeira questão diz o seguinte, sobre o texto, né, sobre os textos. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de
elogiar o trabalho proposto para a educação na esfera tecnológica, reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação, chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação, destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional, criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Bom, então é necessário que vocês façam uma leitura minuciosa do segundo texto, do primeiro também, utilizando os recursos que vocês têm disponíveis, como por exemplo o dicionário, para poder saber qual foi a intenção do autor no segundo texto com relação ao primeiro. Depois na 2, pessoal, pede-se o seguinte, pede para que vocês respondam em português o que vocês entendem, what do you understand about the texts 1 and 2, aí vocês vão dizer o que vocês entenderam, embora tenham apenas 2 linhas aí, vocês podem escrever mais no caderno de vocês, e utilizando as próprias palavras, ok, pessoal? Não é para retirar trechos do texto, simplesmente dizer o que vocês entenderam. Na B, what is the Khan Academy? Tem a definição sobre o que é essa Khan Academy em um desses textos, aí vocês devem voltar ao texto e explicar com as suas próprias palavras o que é a Khan Academy, porque não está pedindo para vocês transcreverem um trecho do texto, ok? Na C, pessoal, está escrito para fazer uma pequena sinopse, mas na verdade acredito, né, que o que o autor desses exercícios quis dizer foi: faça uma pequena sinopse de uma série, livro ou programa de TV que você goste muito. Aí vocês vão fazer uma pequena sinopse de uma série, livro ou programa de TV que você goste muito, com as próprias palavras de vocês, ok? Que é o ideal também, porque vocês podem simplesmente jogar na internet, copiar e colar, mas isso não é ideal. Uma vez que quando vocês forem fazer provas de vestibulares ou de concursos, vocês não vão ter consulta a nada. Na D, reading both texts, do they have the same points of view? Justify your answer. Aqui, pessoal, depois de vocês já terem tido o trabalho, né, de fazer umas 3 leituras do texto e procurar o significado das palavras desconhecidas, agora vocês já têm bastante informação sobre os 2 textos. E aí vocês serão capazes de responder essa pergunta e justificarem a resposta de vocês. Ok? Now, based on the texts, do you agree with the opinion the way people with power and money view education is as simply sit and get? Justify your answer. Se vocês também não souberem, pessoal, o que está dizendo nessas perguntas, aí sim, para as perguntas, eu sugiro que vocês utilizem um tradutor ou um dicionário, ok? Caso vocês não entendam. Mas na letra D pergunta o seguinte: lendo os 2 textos, eles têm o mesmo ponto de vista? Justifiquem as suas respostas. Na E, baseado nos textos, você concorda com a opinião de que a forma como as pessoas com poder e dinheiro veem a educação é simplesmente sentar e receber? Lá no texto eles definem o que seria isso. E aí vocês têm que justificar a resposta de vocês, não simplesmente dizer se vocês concordam ou não. Na 2 está pedindo para vocês escreverem agora, usando temas, o conteúdo de gramática já estudado nos exercícios anteriores, essa semana, das semanas anteriores. Produzo textos em inglês para primeira estrofe da música dos Beatles, All You Need Is Love. Então, vocês vão escrever um pequeno texto sobre essa mensagem que tem aqui. E na letra B, vocês vão observar essa charge e escrever um texto para essa charge, ok? Em inglês, se possível, para que vocês treinem o vocabulário de vocês, treinem as competências, a produção escrita. A produção escrita ajuda muito na aquisição de vocabulário também. E aí utilizem os recursos de vocês em casa, ok? Dicionário ou outro material de referência que vocês tiverem. Bom, por essa semana é só, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me procurem no Google Classroom, por e-mail, redes sociais, e já vou deixar disponível para vocês também
esses exercícios em formato Google Forms. E é isso. Thank you so much for watching. Until next time.